Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Se a igreja é para ser um corpo unido, por que a gente vê tanta divisão por aí? Tantas imperfeições? Vamos dar uma olhada no que o nosso material de base diz para tentar entender essa complexidade toda. Para começar, vamos pensar numa história que talvez soe familiar para alguns. Um membro da igreja chega para o pastor dele, o Enéas, e fala que está de saída. O motivo? Ele está numa busca, uma busca pela igreja perfeita, um lugar sem defeito nenhum. E a resposta do pastor é de uma sabedoria enorme. É um jeito super delicado de mostrar uma verdade essencial. Enquanto a igreja for feita de gente, de pessoas como nós, ela vai ser, por natureza, imperfeita. Essa busca por uma perfeição absoluta aqui na Terra, no fim das contas, é uma jornada sem um ponto de chegada. Tá, então se a perfeição é inalcançável, como que a gente lida com essa realidade? A teologia que a nossa fonte apresenta usa uma metáfora muito forte para ajudar a gente a pensar nisso. A igreja como uma noiva. Uma noiva que ainda é imperfeita, mas que está num processo sendo preparada e aperfeiçoada por um noivo que é perfeito, Cristo. E aqui está o pulo do gato dessa metáfora. A esperança da igreja não está na sua própria capacidade de ser pura. De jeito nenhum. A esperança vem da graça e do poder do noivo. É ele quem a purifica continuamente. A responsabilidade pelo sucesso final dessa história, segundo essa visão, não é da noiva, mas sim do noivo. Isso muda tudo. E essa ideia ajuda a gente a ajustar o foco. Sabe, em vez de olhar para as igrejas e colocar numa caixinha de certa ou errada, o teólogo Wayne Grudem, que é citado na fonte, sugere uma coisa bem diferente: pensar num espectro de pureza. E olha, essa definição é um divisor de águas. A pureza deixa de ser um interruptor, aquele negócio de liga ou desliga, e vira uma espécie de régua. O quão alinhada uma igreja está com o que a Bíblia ensina, tanto na teoria quanto na prática. Algumas vão estar mais perto desse ideal, outras nem tanto. E isso não é só teoria, não. A própria Bíblia mostra isso na prática. É só pensar na igreja de Corinto, por exemplo. Uma comunidade cheia de problemas, tanto morais quanto de doutrina. E agora vamos pensar na igreja de Filipos, que era uma fonte de alegria para o apóstolo Paulo. As duas eram consideradas igrejas verdadeiras, mas, nossa, elas estavam em pontos bem diferentes nesse espectro de pureza. Ok, vamos aprofundar um pouco. Se existe um espectro, uma escala, onde é que a gente traça a linha? Qual a diferença entre uma igreja que é simplesmente imperfeita e uma que, bom, se tornou completamente falsa? E essa pergunta é crucial, né? Porque, mesmo que exista espaço para falhas, para imperfeição, em algum momento tem que existir um limite. Tem verdades na fé que são simplesmente inegociáveis. Para explicar essa fronteira, a nossa fonte usa uma analogia ótima do mundo dos esportes, uma bola de tênis. Pensa só, se a bola toca nem que seja 1 milímetro da linha, o ponto é válido, ela está dentro. Agora, se ela cai a 1 milímetro de distância da linha, já era, está fora. Não existe quase dentro. A ideia é que, da mesma forma, uma igreja ou é considerada verdadeira ou é falsa. Tudo depende se ela está tocando nas doutrinas essenciais. Então, quais seriam os sinais vitais que mantêm uma igreja dentro da linha? A fonte aponta para esses aqui. A questão não é ser perfeita em cada uma dessas áreas, mas ter um compromisso real, genuíno, com a doutrina da Bíblia, com os sacramentos, a disciplina, a adoração e uma vida que tenta refletir esses valores. Certo. Com essa estrutura em mente, a gente pode agora olhar para a história e tentar entender um ponto que é super delicado. Por que as divisões, os cismas, acontecem? Olha, essa história de grandes separações na igreja não é coisa de agora, viu? A história é marcada por esses momentos em que grupos sentiram que precisavam se separar por causa de convicções muito profundas. Desde o grande cisma lá em 1054 até as reformas protestante e radical séculos depois. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. A fonte dá tipo um guia prático para a gente conseguir discernir quando uma separação pode ser justificada e quando não. Porque, vamos combinar, uma coisa é sair por erros graves de doutrina. Outra coisa, completamente diferente, é sair por orgulho pessoal, por ego ferido ou por uma simples diferença de opinião em coisas que não são essenciais. E tudo isso nos leva para um princípio que é mais elevado. Um princípio que permite que existam diferentes denominações e tradições, todas fazendo parte da igreja verdadeira. E tem uma citação histórica que a fonte menciona que resume essa ideia de um jeito perfeito. Nas coisas essenciais, naquelas doutrinas que mantêm a igreja dentro da linha, o objetivo é a unidade.
Nas coisas que não são essenciais, tipo estilo de música ou liturgia, por exemplo, o que vale é a liberdade. E, acima de tudo, em todas as nossas interações, o que tem que prevalecer é o amor. E agora, para fechar, mesmo com todas essas falhas, com todos os problemas humanos, a nossa fonte faz questão de destacar a autoridade espiritual profunda que é atribuída à Igreja. A visão que é apresentada aqui é que a igreja não é só um clube social, um lugar para encontrar os amigos. Ela é descrita como um corpo espiritual com um poder real e uma missão divina. A ela foram dadas as chaves do reino, que são um símbolo dessa autoridade para agir em nome de Deus aqui na Terra. Essa passagem da Bíblia vem para reforçar essa ideia de autoridade, e a interpretação da fonte destaca um detalhe que é importantíssimo. Esse poder de ligar e desligar não teria sido dado a um líder só, mas à comunidade toda, ao conjunto de crentes, para ser usado em unidade. E a gente termina com essa reflexão que fica no ar. Se a igreja foi projetada para ser essa força unida, com uma autoridade espiritual tão grande, qual é o custo real das nossas divisões? O que se perde quando a busca pela pureza acaba levando à fragmentação em vez de levar à unidade no amor? Fica aí para a gente pensar.